Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos vocês que estão assistindo estejam bem. Eu me chamo Paulo Lourenço Oliveira Dias, sou acadêmico do segundo período do curso de Letras do IFTO Campus Palmas e estou aqui hoje, junto com meu grupo, de forma remota por causa da pandemia, para apresentar um trabalho da disciplina de História da Educação. O meu grupo é composto pelos alunos Gleidson Alexandre Cunha, Mariana Rodrigues Chaves, Paulo Victor Rosa de Marins Gomes e Rafaela Pereira Pinto. O nosso tema é o capítulo 3 do livro História da Educação e da Pedagogia, da escritora Maria Lúcia de Arruda Aranha. E o capítulo fala sobre Antiguidade Grega, Paideia. Para introduzir e dar um início ao nosso tema, o aluno Gleidson irá, como falei, dar uma breve introdução e uma contextualização histórica, e depois entraremos com o conteúdo. Espero que todos vocês gostem. Olá, bom dia. Eu me chamo Gleidson Alexander. O nosso grupo de trabalho teve por objeto de estudo a Antiguidade Grega, a Pandeia. Pois bem, no transcorrer da história, o homem foi se juntando em civilizações, em grupos e posteriores civilizações, e na Europa destaca-se duas grandes civilizações, que é a civilização grega e a civilização romana. Na antiguidade, a Grécia não formava uma unidade política, mas se compunha de diversas unidades e eram constituídas pelas cidades-estados. E essas unidades políticas eram autônomas. Pode-se aí dividir essa antiguidade grega entre 5 períodos, sendo ele a civilização micênica, os tempos homéricos, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. A civilização micênica tem aí o seu surgimento por volta do segundo milênio antes de Cristo. Era uma civilização que reunia vários povos e, sobretudo, os aqueus, e recebe esse nome devido à cidade de Micenas, que ali por volta do século 12 a.C. era governada por Agamenon, e tem aí um marco histórico quando Agamenon, Aquiles e Ulisses partiram para a conquista de Troia. Posterior, temos os tempos homéricos, que acontece ali nos séculos 12 a 8 a.C., e recebe esse nome porque, em tese, é a época em que Homero viveu. E por que eu digo em tese? Porque não há nada nem ninguém que pode se afirmar com toda certeza que Homero, de fato, tenha existido. Esse período é marcado pela predominância da concepção mítica do mundo, ou seja, Deus era quem ditava as regras e o destino do homem. E os mitos gregos eram transmitidos de forma oral através de cantores ambulantes, que eram conhecidos como rapsodos ou aedos, que recitavam esses mitos em praças públicas. De Homero temos aí mais conhecido as epopeias Ilíada e Odisseia. Segundo esses relatos míticos, o herói vive na dependência de Deus e do destino, e era uma grande honra ser escolhido por Deus para ser um guerreiro. E a virtude desse guerreiro era ser belo e bom. Para Homero, a educação estava intimamente relacionada com a moralidade e com a espiritualidade. Posteriormente vem o período arcaico, que está entre os séculos 8 a 6 a.C., e é um período que ocorre grandes transformações nas relações sociais e políticas, porque anteriormente o mítico marcava a sociedade, e o período arcaico tem a predominância, na verdade, do mundo racional e dá uma abertura à discussão. É nesse período que a escrita surge. Embora já haveria a escrita em outros momentos da história, é no período arcaico que a escrita ela é dessacralizada, ou seja, ela é tirada do sagrado e passa a outras pessoas ter acesso.
embora tenha saído do sagrado, ela não foi desburocratizada, porque ainda só era acessível para as pessoas que tinham um certo poder. As cidades-estados surgem aqui nesse período, e por volta do século 8 a 7 a.C., e tem alterações, ou provoca grandes alterações nas relações sociais, nas relações humanas, porque os governantes passam a ser da criação humana e as leis e as regras passam a ser ditados também pelo homem, aparecendo aí a virtude e a ética não mais ligada ao mítico, mas à política e a um ideal de igualdade e ideal de repartição do poder, ou seja, uma democracia. Finalmente é nesse período que há o surgimento do filósofo, em destaque para Tales e Pitágoras. A polis tinha uma diversidade sociocultural muito grande e o conhecimento era passado através da arte, do teatro, da tragédia, da comédia. E o surgimento dessa cidade-estado trouxe consigo a possibilidade de maiores indagações filosóficas. Os filósofos podiam investigar a decorrência de certos problemas, a origem dos problemas, a existência do ser e a identidade do homem da polis. Posteriormente vem o período clássico, que é o período que representa o apogeu da civilização grega. É nesse período que há as grandes produções artísticas, literárias e filosóficas que marcam a sociedade ocidental ainda nos dias de hoje, e é o auge do ideal grego de democracia, muito embora é uma democracia limitada, porque apenas os homens livres poderiam votar ou participar da democracia, porque só os homens livres eram cidadãos. Excluía-se do dito cidadão os estrangeiros, as mulheres e as crianças. E como esses cidadãos tinham uma vida um pouco mais corrida por causa da democracia, eles não tinham tempo para educar os seus filhos. E é nesse período que surge a figura do pedagogo, porque eram os escravos que ficavam responsáveis pela educação e pela orientação da criança no rumo do conhecimento. Daí então vem o surgimento do pedagogo. Quero só fazer um destaque que é nesse período que é escrito aí a República de Platão, e Jean-Jacques Rousseau fala que a grande maioria acredita que a República se trata de uma teoria de Estado, mas na verdade ela é uma teoria da educação. Posterior ao período clássico vem o período helenístico, que de forma bem diferente já não é mais o apogeu da Grécia, mas o seu declínio. Por que isso ocorre? Porque a Grécia, como dito anteriormente, não possuía uma unidade política. Era constituída por várias unidades. E quando convinha, uma unidade guerreava com outra ou se unia a 2, 3 unidades para guerrear contra um inimigo comum. Essa ausência de uma única unidade política permitiu que outros reis viessem à Grécia e tomassem o poder, a exemplo do rei Filipe da Macedônia e posteriormente o seu filho Alexandre, que ficou conhecido como Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era um grande amante da cultura e do conhecimento grego, então o seu império construído não pode se dizer que há completa destruição da civilização grega. Após a morte de Alexandre o Grande, o império se fragmentou e o Império Romano passou ali a governar essa civilização grega, e é justamente nesse período que ocorre então a fusão da civilização grega e a civilização romana, porque os romanos eles assimilaram as expressões culturais gregas. Ficou então aí conhecido a sociedade como Sociedade Greco-Romana. É isso, obrigado. Agora irei falar sobre os modelos de educação de Esparta e Atenas. Esparta sempre foi conhecida pelo seu exército. Era temida
pelas outras cidades, nenhuma queria comprar guerra com elas porque sabia o tanto que eles eram treinados, como era feito o treinamento deles. Isso é uma coisa que eu irei falar mais à frente. E Atenas era uma cidade que incentivava mais o intelecto. E foi uma das iniciadoras do pensamento democrático. E diferente de Esparta, que sempre incentivou desde pequenas crianças a aprender a batalhar, Atenas incentivava as crianças a estudar música, poesias e por aí vai. Mas isso também irei falar mais à frente. Vou começar agora falando sobre Esparta. Como eu falei anteriormente, Esparta sempre foi uma cidade muito militarizada e que era temida por todos os outros. E mesmo após a Era Heróica, Esparta continuou com os campeonatos, continuou com a formação de guerreiros e essa formação era pesada. E após Esparta vencer Atenas, isso piorou. Essa formação militar pesada piorou. Eles começaram a praticar o melhoramento da espécie, onde eles melhoravam mulheres, deixando elas fortes o suficiente para terem filhos fortes e sadios, para eles poderem se tornar guerreiros. E nessa época, se a mulher não tinha um filho forte e sadio, ela era obrigada a jogar ele de cima de um monte. E ela jogava chorando, mas não era chorando por tristeza, mas sim decepção por não ter tido um filho bom o suficiente para virar um guerreiro. Porque na época, a mulher ter um filho, um homem que pudesse virar guerreiro, era motivo de alegria, motivo de que futuramente viria riquezas. Porque quando chegava a uma certa idade, quando a pessoa se torna soldado, ela ganha pedaços de terras, e isso na época era de grande importância. Então, essas crianças que nasciam saudáveis, elas ficavam com suas famílias até os 7 anos, e nos 7 anos eram levadas para começar sua educação formal. Essa educação acontecia até os 12 anos e era composta por você aprender coisas relacionadas à comunidade e costumes locais, além de diversas outras coisas que são de educação básica mesmo. Que era música, que na época, né, era música, canto e dança coletiva. Mas quando chegava aos 12 anos, começava o treinamento militar pesado. A atividade de educação física, que antes era apenas brincadeira, se tornava luta. As crianças eram ensinadas a respeitar, a ser pessoas de poucas palavras, porque na visão deles, um homem tinha que ser uma pessoa de poucas palavras, não podia ter conversa fiada, porque isso é coisa para eles de mulher, sabe? E eles também não eram bem vestidos, não eram bem alimentados, para eles aprenderem a sobreviver ao frio, à fome e diversas outras coisas. E quando eles não completavam um desafio, quando eles não completavam uma etapa, não se saíam bem, eram punidos com violência. Os mais velhos batiam neles. E isso não é nenhuma coisa só por ele estar nisso, ser punido nisso. Qualquer pessoa que era acima dos 30 anos podia, sem motivo algum, bater em um desses aprendizes. Porque, segundo eles, essa é uma forma de tornar eles fortes. Eu fico imaginando como uma criança com 12 anos passar por tudo isso. Sei que é errado, mas eu imagino que psicólogos nessa época ganhariam um bom dinheiro, porque com 12 anos ter que passar por tanta coisa, ser tirado da família, mas né, pra eles isso era um orgulho, então, ok. E esses aprendizados, pra vocês terem noção, essas ideologias de como que o homem tinha que ser, o guerreiro, a forma que eles tinham que ser ensinado, são ideais semelhantes ao do nazismo. Os nazistas faziam isso, sabe? Pra vocês terem noção de como
era grave. E agora saindo um pouco do rumo de só os homens, as mulheres na época, elas também elas eram usadas para os torneios, para campeonatos. Elas aprendiam a correr, a saltar, a lançar dardos, né? Não é dardos, lançar umas coisas lá, não esqueci. E isso era motivo delas mostrarem como eram fortes, como eram belas, em outros torneios para mostrar o poder que Esparta tinha. E outra informação que eu esqueci de falar, voltando agora novamente para os garotos, é quando eles chegavam aos 17 anos, eles faziam treinamento pesado dos 12 aos 17, e quando você chegava aos 17 anos, eles tinham o teste final, onde eles eram soltos em campos e durante o dia, e à noite eles tinham que caçar os escravos. E quem abatesse o maior número de escravos ganhava e se tornava soldados. Além deles também serem soltos, sem roupa, sem nada, sem comida, para caçar e conseguir se alimentar. E se sobrevivessem, aí se tornariam soldados. Agora falando sobre Atenas, todos nós sabemos sua importância e sua influência para o mundo, para a história. E por eles terem, como eu falei antes, iniciado o pensamento democrático, o pensamento da democracia. Em Atenas, a educação também se iniciava aos 7 anos. Porém, ela era uma coisa restrita aos garotos, aos meninos. As meninas ficavam em casa, estudando a arte, as atividades domésticas. Enquanto os meninos eram levados para começar a alfabetização, juntamente onde teriam educação física, e música. Na educação física, eles aprendiam a lutar, treinavam corridas, saltos, lançamentos de discos, que era a palavra que eu tava procurando antes, e luta, como eu falei. E na música, eles aprendiam a cantar, a recitar poemas e juntando a arte da educação física e a da música, eles aprendiam a dançar. E na música, eles também aprendiam a tocar instrumentos como lira, citara e flauta. E porque, né, como eu falei antes, Atenas ela não era uma cidade militarizada, era uma cidade onde eles influenciavam bastante o pensamento, como que eu posso falar, o pensamento filosófico da pessoa, o pensamento da pessoa. Eles não queriam músculos, mais cabeça, entendem? E nessa época, por conta disso, eles incentivarem mais a música e mais a atividade física, as duas, os professores de letras não eram valorizados, eles só deixaram de lado. Porém, isso foi mudando quando inventaram os níveis de educação, que eram os elementares, os secundários e o superior. Mesmo o superior aparecendo só depois com o surgimento dos sofistas. Nos elementares, eram feitas aulas no meio da rua, em qualquer canto que os professores conseguiam, que eram os professores chamados gramáticos, que atualmente, na nossa palavra, pode ser chamado de os professores de letras. E eles davam aula, sejam ensinando as pessoas a aprender a ler, a escrever e também a cálculo. Não era uma aula tão produtiva por ser no meio de uma rua, mas já era o suficiente. O nível elemental ia dos 7 aos 13 anos, e o secundário dos 16 até os 18. Até os 18 anos. E esse secundário, ele era composto pela capacitação militar, onde as pessoas, como eu falei, elas iam aprender a lutar, e diversas outras coisas. E como eu falei também antes, o superior só surgiu com o surgimento dos sofistas.
Três dos grandes filósofos que já ouvimos falar, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles deram aulas nessa época. Sócrates dava aula em praça pública, Platão em um dos ginásios das cidades e o seu discípulo, que é o Aristóteles, também passou a dar aula em um dos ginásios logo após. E vemos que com a necessidade da polis, com a evolução da polis, a necessidade que a polis está tendo naquela época, a educação foi mudando. Porque antes os estudantes só tinham uma prática de educação física, onde eles iam aprender a lutar, corrida, essas coisas, e depois eles teriam mais aulas de música, canto, essas coisas. E com a evolução, a necessidade da polis para melhorar, isso foi mudando. Isso foi mudando. E começaram a exigir mais coisas. Como agora eles vão, por conta dos sofistas, vão começar a dar aula de retórica. Que até quando aparece outras pessoas que são bastante importantes, que é o próximo tópico que a aluna irá falar. E como eu falei sobre as fases, né? As fases do ensino, que o elementar ia até os 13 anos, que dos 13 aos 16 ou 18 era o secundário, mas há uma informação que eu não dei. Os pobres, as crianças pobres que não tinham a condição de permanecer na educação, elas só faziam o elementar, que eram o na beira de rua, que não tinha tanta qualidade e não possuíam tanto aprendizado. Além, também, adicionando a informação aqui que eu esqueci de dar, quando as leituras que eu falo, que eles aprendiam a ler e a escrever eram com os textos de Homero. E eles aprendiam a cantar os poemas de Homero. Então, não era uma coisa assim muito aprofundada comparada com o que os filhos dos ricos na época tinham em suas escolas. E isso é uma coisa que eu quero falar no momento. Como eu disse, as crianças pobres elas paravam no elementar e depois do elementar elas iam atrás de emprego. Enquanto os ricos faziam elementar, iam para o secundário até a universidade. E quando eu tava lendo isso, vendo sobre isso, eu percebi como podemos comparar isso com a atualidade. Na atualidade, quando uma criança, muitas vezes, ela faz o ensino fundamental, ou então nem um fundamental direito, e ela já tem que sair porque precisa trabalhar. Ou então ela faz isso durante o médio, não vai para uma faculdade por conta das condições dela. Enquanto um filho de rico consegue ir mais para frente, consegue desenvolver o seu conhecimento e tal. E, nossa, seria tão bom mencionar que essas coisas aconteciam na Grécia, nossa, há muitos anos atrás, não acontecesse atualmente, mas infelizmente não dá pra se falar isso. É triste ver que, mesmo depois de tantos anos, a desigualdade continua e, pelo jeito, não tem uma visão de melhora. Só piora conforme o passar dos anos. Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Victor Rosa de Marins Gomes. Eu sou estudante do curso de Letras do IFTO. Bom, continuando a explicação do livro, a pedagogia, começando, vamos explicar primeiro, explanando de uma forma bem explanadora, sobre a forma de ensino que existia na época. Né? Na época homérica, por causa da influência de Homero, através das suas epopeias, a Ilíada e a Odisseia, ele atribuiu, os gregos atribuíram, por influência, a ideia de que existia um homem virtuoso, e que a virtude estava ligado com um homem belo, com um guerreiro que possui honra, um guerreiro forte, certo?
e também estava muito ligado à religião. Os filósofos vieram debater sobre isso e romper com essa ideologia, com essa ideia de educação ligada com a razão, com a educação ligada com a religião, certo? E os filósofos, eles começaram a olhar a educação de uma forma isolada. E com isso, eles ligaram a educação com a filosofia. A forma de ensino para a educação seria através da filosofia. As 3 frases que o livro cita, que mexiam com eles, e até hoje ainda não há respostas para essas perguntas, são: o que é melhor estudar, como melhor educar e para que ensinar, né? Bom, na sequência, o livro mostra os 3 períodos da filosofia. O período pré-socrático, onde existia Tales, Mileto, Pitágoras, Heráclito e entre outros. Esse período pré-socrático é do século 7 e século 6 a.C. E é onde que os filósofos eles cortaram o laço da religião, do mito, e eles pensaram mais na filosofia, onde era para entender um pensamento mais humano, mais concreto, certo? O nome que nós podemos dar para a ideia, né, a fonte que eles queriam buscar, se chama arqué, que significa a origem de todas as coisas, certo? Continuando, o segundo período é chamado período socrático ou período clássico, e nela existiu Sócrates, Platão, Aristóteles, os sofistas e Isócrates. Esse período ele veio do século V e o século IV a.C. No terceiro período, chamado período pós-socrático, eles acarretou-se, né, a um fator essencial que aconteceu nesse período, que foi um boom, né, para esse período, foi a morte de Alexandre o Grande. E com a morte dele, e com esse período também criou-se as escolas helenísticas, entre elas o cinismo, o epicurismo, o estoicismo. E entre os percussores podemos citar Zenão, Pirro e Epicuro. Bom, seguindo a sequência, né, o que o livro dá, o próximo tópico é sobre os sofistas. Bom, os sofistas eles eram professores que eram pagos para ensinar. Sofista vem da palavra sofos, que significa sábio, ou então professor da sabedoria. Mais tarde, eles receberam um significado bem jocoso, um significado de baixo calão, assim, porque porque Sócrates e Platão, eles eram contra a forma de ensino que os sofistas faziam. E esse significado era um significado enganoso, né? Para Sócrates e Platão, os sofistas
Eles não ensinavam, eles enganavam as pessoas. Bom, naquela época, os gregos debatiam muito no Ágora, que é uma praça pública, e eles falavam vários temas, né? Desde a educação até a política, a saúde, a cidadania. E então os sofistas vieram para auxiliar, para mostrar e educar as pessoas que buscavam uma forma melhor de falar, porque quem ganhava nessas discussões eram as pessoas que falavam bem e que tinham uma boa oralidade persuasiva, certo? Então, os sofistas vieram para ajudar, para mostrar para essas pessoas e ensinar essas pessoas como falar bem, como possuir um método persuasivo discursivo, né? Bom, vamos falar agora do próximo tópico, que é Sócrates e o seu modelo educacional filosófico. Bom, o modelo socrático educacional que Sócrates tinha era chamado de maiêutica, ou conhecido também como parto das ideias, né? Onde ele falava com as pessoas e meio que debatia, ele discutia com as pessoas para que as pessoas elas possam dar a luz para suas ideias, para que elas possam criar suas próprias ideias, certo? E esse método fez com que Sócrates ficasse importante para a filosofia. E aí o personagem Sócrates, né, a pessoa Sócrates, né, ela influenciou tanto a filosofia que o período da filosofia é dividido através de seu nome: pré-socrático, socrático e pós-socrático. Sócrates, ele influenciou Platão. E agora, o próximo período, próximo tópico que o livro expõe é o Platão e o seu famoso mito da caverna. Bom, o mito da caverna de Platão está no livro A República, que ele criou, e que o personagem Sócrates fala as ideias de Platão. Fala como se fosse Platão, mas quem fala é Sócrates, mas fala das ideias de Platão, como se fosse Platão, certo? O mito da caverna, ele é assim: existiam pessoas acorrentadas numa caverna e as pessoas só poderiam observar as sombras das imagens que apareciam do lado de fora, né? E aí um deles se acorrenta, sai da caverna e entra num mundo claro, onde ele adquire conhecimento, onde ele consegue ver a sabedoria. E essa pessoa, depois de abstruir tudo isso, ela volta para falar para as pessoas também serem libertas, né? Só que as pessoas que estão presas, não acreditam nele e então o matam. Bom, fazendo uma analogia para a realidade, né? Platão, ele faz aí uma metáfora a Sócrates, porque para ele Sócrates era essa pessoa que saiu da caverna e que adquiriu esse conhecimento e que queria mostrar esse conhecimento para as outras pessoas. E as pessoas que mataram a pessoa que saiu da caverna,
podemos dizer que eram sofistas, pois os sofistas eles diziam que Sócrates tinha corrompido a juventude, né, os jovens. Então eles fizeram com que Sócrates tomasse cicuta e morresse. Cicuta é um veneno, né? Então Sócrates tomou cicuta e enquanto o veneno corroía, né, fazia o seu processo, Sócrates ficava filosofando. Bom, voltando a Platão, Platão acreditava que a educação deveria estar voltada para um método racional, para que as pessoas pudessem adquirir conhecimento. E tendo uma boa educação, Platão acreditava que a sociedade seria uma sociedade mais justa e que as cidades poderiam se desenvolver melhor através da boa educação que elas poderiam ter. Oi, eu vou falar um pouco sobre Sócrates e a retórica. De modo geral, retórica ela é a técnica do uso da linguagem, né, para a gente se expressar bem e ser persuasivo. Os sofistas eles argumentavam, né, baseando-se no sentido original do termo retórico, enquanto Sócrates ele criou uma escola, né, de pensadores suportados por novas concepções. Com o tempo, a formulação grega ganhou complexibilidade. Aristóteles ele escreveu um livro no qual ele sistematizava o estudo da retórica e a definia como importante elemento para a filosofia. Ele colocava a retórica no mesmo patamar da lógica e da dialética. Vamos lá, eu vou continuar. Agora eu vou falar sobre realismo aristotélico. Obrigada. Contrário ao idealismo do seu mestre, Aristóteles prega de maneira realista, que as ideias estão nas coisas, né, com sua própria essência. Ele também é realista em sua concepção educacional e expõe 3 fatores principais que determinam o desenvolvimento espiritual do homem, que é a disposição inata, o hábito e o ensino. Com isso, ele acredita que o homem pode tornar-se a criatura mais nobre, como pode tornar-se a pior de todas, né? Que aprendemos fazendo, que nos tornamos justos, agindo justamente. E o realismo, ele afirma a existência do mundo e das coisas que os constituem. Continuar agora eu vou falar um pouco sobre, dentro do realismo aristotélico, eu vou falar sobre a pedagogia aristotélica. Aristóteles ele é conhecido desde a Idade Média como mestre dos que sabem. Na tradição humanista, a evolução do movimento educativo da Grécia parece parar antes dele e renascer após ele. Sua importância no campo da educação é grande, mas de modo indireto. Poucos de seus textos específicos sobre o assunto chegaram aos nossos dias. Sua contribuição para o ensino está principalmente com escritos sobre outros temas, como política e ética. Ele organizou todo o material criado pelos sofistas. Ele também anuncia pela primeira vez a necessidade de o legislador tratar obrigatoriamente. Voltamos à programação. Como a gente estava falando, ele também anuncia pela primeira vez, né, a necessidade de o legislador tratar obrigatoriamente da educação, né, possibilitando assim uma série de legisladores da educação que aparecerão durante o período helenístico. Podemos perceber que Aristóteles ele influenciou em outros aspectos importantes da pedagogia grega. Apesar de ser discípulo de Platão, ele desenvolveu uma teoria voltada para o real, onde procura explicar o movimento das coisas e a imutabilidade dos conceitos, ou seja, para Aristóteles tudo tem um devir, um movimento de passagem. Ele também desenvolveu um conceito de educação partindo da ideia de imitação, né? Aí eu coloquei aqui, ele citou algumas frases dele aqui. O que nos animais é apenas capacidade imitativa, no homem se converte numa arte. O homem ele se educa na medida em que se copia, né? A forma de vida dos adultos, ele se educa porque atualiza as suas energias. Segundo a doutrina de Aristóteles, o educando é potencialmente um sábio com a educação. Ele converte em ato que é suscetível de desenvolver.
o que é suscetível de desenvolver. Aristóteles, ele valoriza o método dedutivo, né, usado até hoje, cujo modelo de rigor se encontra na matemática. Ele recorre à experiência, ele não recorre à experiência, parte da observação comum. Por exemplo, se a pedra cai, ele busca saber o porquê e não como. Se fizesse a pergunta como, procederia à descrição do fenômeno, mas perguntando o porquê, a resposta é a procura das causas. Vamos continuar. Agora eu vou falar um pouco sobre o período pós-socrático e as 3 correntes, né, que se destacaram neste período. A filosofia pós-socrática é aquela que surgiu após os desenvolvimentos da filosofia pré-socrática, mais focada na explicação do universo e da matéria, e após Sócrates ofereceu um caminho mais voltado à ética e à política, desenvolvendo também seu método dialético, incluindo diversas correntes, motivo pelo qual alguns estudiosos preferem referir-se a ele como período pós-socrático, encerrando o chamado período clássico da filosofia do século IV a.C. É o período em que a filosofia começa a tornar corpo e ampliar suas correntes e discussões, né? 3 correntes que destacaram-se nesta época foram o ceticismo, epicuristas e estoicos.